Boa noite, amigos. Vamos aguardar alguns minutos para que os nossos companheiros possam entrar. Oi, sou a Cláudia, sempre, o Rosa. Ai, obrigada. Oi, Lu. Oi, Matarelli. O Marcos Gimenez, sempre gentil, presente em todas as lives. Obrigada aí pelo seu apoio, amigo. Beijo, Lu. Obrigada. Ó o João. Tudo bem, João? Oi, Su, da turma Claudine Cosma. Tudo bem, querida? Que bom ver você por aí. Laine, tudo bem? Silvinha, linda. Veio aqui nos ajudar com as suas vibrações. O Fábio também. Fábio Nunes, sempre presente em todas as lives. Oi, Malone. Adri, Solange. Que legal, né, gente? É bom contar com os amigos para nos dar sempre um apoio. E isso é bem legal. Então, como a gente tem feito, nós vamos aguardar mais um pouquinho só. Mais um minutinho. E aí os nossos companheiros vão chegando. Hoje eu estou em casa com a minha assistente Natália, minha sobrinha e a minha irmã Luciana, que sempre estão aqui também nos dando apoio e sustentação. Certo? Então nós vamos começar, como nós temos feito em todas as lives, dando os recados. Aí depois dos recados nós vamos fazer a prece e vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Jesus. E aí depois nós vamos chamar o nosso amigo, que eu já vou dizer o nome, que é o Marco Matarelli, porque assim vocês podem escrever para ele, que ele vai estar acompanhando a live, palavras de carinho, igual vocês escrevem para todos que têm participado da nossa live, tá bom? Nós combinamos assim, né, Marco? Achamos que assim era melhor. Então vamos lá, os recados. Primeiro avisando que as lives do A Caminho da Luz são diárias, acontecem no Instagram, de segunda a sexta-feira, às 19h30, e aos sábados e domingo, às 10 da manhã. Depois que elas acontecem no Instagram, a Suelen ou a Karina sobem os vídeos no Face, na página do Face do A Caminho da Luz, e no nosso canal no YouTube. Amanhã quem vai fazer a nossa palestra é a Marlene Balassi e no domingo é o nosso amigo Carlos César. Então a gente convida que todos possam prestigiar, mesmo que seja às 10 horas da manhã. Vamos levantar cedo, hein, gente? Aí eu gostaria de falar também para que vocês possam acessar a nossa página no Facebook, mas também tá no YouTube e no Instagram, um trabalho maravilhoso que os nossos companheiros da Infância e Juventude, Evangeluz, Pré-Mocidade e GECAL, têm feito. São as videoaulas, para que as nossas crianças possam acompanhar. Então, se vocês nos ajudarem a divulgar, compartilharem as videoaulas, avisarem os companheiros que têm filhos para que eles possam assistir com os filhos, a gente agradece boa noite, bastante. Eu falei boa noite porque o Bettini escreveu boa noite lá, eu bati o olho, aí complicou tudo aqui. Tudo bem, Bettini? Ainda no A Caminho da Luz, o principal, nós temos 2 recados sociais que se referem às doações para o Mercalar, que por hora continua fechado, mas a gente quer reabrir com vários produtos para oferecer. Por isso a gente tem um plantão para captar as doações, que acontece todas as terças-feiras, das 8 às 16, no CENLEP, é o nosso centro profissionalizante, na rua Jacó Fati, sem número, o portão de baixo, tá bom? Tem 2 portões, o de baixo. A gente aceita todos os tipos de doações, menos móveis, tá bom? E essas doações são direcionadas para o Mercalar. E estamos aceitando também, convidando aqueles companheiros que normalmente fazem uso da lanchonete, da Loja do Caminho, fazem seus pagamentos do Clube do Livro ou da associação na secretaria,
que possam continuar nos ajudando, fazendo via depósito bancário. Porque, como vocês sabem, o Caminho da Luz precisa desse valor para a continuidade da manutenção e principalmente a folha de pagamento, porque graças a Deus todos os nossos colaboradores continuam nos ajudando e com seus empregos garantidos, tá? E aí nós temos os recados do nosso lar, da nossa obra social. As doações para o nosso lar, elas são direcionadas para os abrigos, e vocês sabem que e para as nossas outras unidades, e principalmente os abrigos não cessaram suas atividades, as crianças continuam lá, tá? Então, todos esses itens que eu vou ler para vocês, eles precisam ser entregues em outro endereço, na sede administrativa do nosso lar, que é na Rua Managé, número 78, todos os dias, das 10 às 14 horas da tarde. E vocês podem combinar, se quiserem, com a Marcinha, que é a responsável por essa captação. O telefone da Marcinha é 99486-4879. E aí, quando qualquer outro tipo de doação que vocês tiverem interesse em fazer também, fora os itens que nós precisamos, vocês podem, por favor, falar com a Márcia, tá? Então, no item alimentação, nós precisamos de leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar e achocolatado em pó, tá? Higiene pessoal, nós precisamos de shampoo e condicionador adulto, fraldas descartáveis infantis, tamanho M, G e GG. Material de limpeza, nós precisamos de água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luvas látex, máscaras descartáveis e papel higiênico, tá? Todos esses itens a gente solicita que eles sejam industrializados por uma exigência da vigilância sanitária. E a Cris escreveu aí também que a gente está acolhendo também as notas fiscais para poder continuar aquele nosso trabalho de digitação das notas fiscais, pois esse é outro recurso que também proporciona para o nosso lar um rendimento. Rendimento também esse, que aqueles que puderem fazer colaborações em dinheiro, financeiras, também podem fazer um depósito no banco. Esqueci de falar que as doações para o Caminho da Luz, elas precisam ser feitas no Banco Santander e as do nosso lar no Banco Bradesco. Ambos, a agência, conta e CNPJ, constam nas nossas redes sociais. Aí vocês podem procurar lá, por favor, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de nenhum recado. Se tiver mais alguns, companheiros podem nos ajudar, tá bom? E vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Eu mesma vou fazer. Tenho um pouquinho de dificuldade com música aqui no meu escritório, mas vocês se sintam assim, convido a que todos se sintam dentro do salão do Caminho da Luz, fechem os seus olhos, tragam à mente a figura do Mestre Jesus, para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade da comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar, compreender os ensinamentos que nós vamos compartilhar hoje do Evangelho de Jesus e aplicá-lo em nossa existência. Que consigamos fazer do Evangelho, o nosso guia e tê-los representado em todos os atos da nossa vida. Rogando a Jesus e aos amigos espirituais ainda, que possam nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do seu Evangelho. Que ele esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero, antes de iniciar o Evangelho, eu quero agradecer a Clemara. A Clemara é trabalhadora de sexta-feira à noite
e hoje de manhã ela me alegrou o dia com uma mensagem que ela me enviou pelo WhatsApp, desejando que os anjos do Senhor me trouxessem luzes de harmonia, para que eu conseguisse ter um dia de alegria e preparar bem essa live. E aquilo foi um mimo tão acolhido com amor no meu coração, que eu resolvi agradecê-la em público. Muito obrigada, viu? Pelo carinho que você tem para comigo. E também teve um amigo meu hoje de manhã, o César. Ele não é espírita, mas ele tem acompanhado todas as lives que o A Caminho da Luz tem feito. E ele disse o seguinte, pediu para eu dar um recado para todos os nossos companheiros, que ele vê através do conteúdo que a gente coloca, a nossa responsabilidade muito grande, a seriedade desse trabalho. E que isso é muito legal. E que a gente não precisa ficar preocupado assim tanto com as questões técnicas, né? Que a gente pode trazer mais leveza para esse momento. E a responsabilidade, ela já está sendo expressa, né? Então que a gente consiga expressar mais a nossa alegria e a nossa satisfação em desenvolver, em ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Então eu entrego meu coração a Deus para que Ele possa levar a vocês a minha alegria em desenvolver esse trabalho, tá bom? E agradeço a todos os companheiros que têm feito o Evangelho, que têm feito as preces, as lives, os vídeos, que pela alegria que eles têm trazido ao meu coração e com certeza ao coração de muitas pessoas, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é amai-vos e instruí-vos. Eu gosto bastante desse tema, mas refleti muito em como conduzi-lo nesses tempos que nós estamos vivendo, porque eu sou meio brava, meio chata, né, com essa questão de estudo, mas eu quero dar um tom diferente para isso hoje e peço a Deus que me permita dar. Então, amai-vos e instruí-vos. Então, isso consta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Cristo Consolador, e o texto diz assim: Espíritas, escutai-me. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade nos trouxe isso em Paris, 1860. E esse Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, é um evangelho que fala sobre o jugo leve, depois fala sobre o Consolador prometido, aí nas instruções dos Espíritos fala sobre o advento do Espírito da Verdade, o advento da doutrina espírita. E é nesse trechinho que consta isso que eu acabei de ler. Mas cabe ler também, se vocês me permitem. Tem gente falando que está travando muito. Eu não sei, mas eu acho que é da pessoa, né? Dá um looping para ver se melhora, entra e sai, tá? Aqui parece que tá tudo normal, não tá travando, tá bom, gente? Mas aí se estiver travando muito, as pessoas escrevem, mas 1 ou 2 escreveram, né? Então eu acredito que seja a internet daí. Mas vamos que vamos, né? Vamos pedir ajuda para os amigos espirituais técnicos e internet para que eles possam cuidar de fluir direitinho. E aí, esse evangelho, ele fala do jugo leve, que também cabe que a gente leia para vocês, se vocês me permitem. Então diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós
e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está registrado em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Para entendermos, né, e conseguirmos aliviar as nossas dores, as nossas sobrecargas, é preciso seguir as orientações de Jesus, no sentido de nós nos amarmos e no sentido de nós nos instruirmos, buscarmos o conhecimento. Como é que a gente vai conseguir ter o entendimento daquilo que passa sobre o nosso pensamento, ter o entendimento sobre aquilo que acontece na nossa vida, se nós também não buscarmos o conhecimento? E aí é interessante que esse capítulo, ele dá a sequência dizendo onde está o conhecimento, né? Então ele fala sobre o Consolador Prometido, que foi uma passagem registrada ali naqueles encontros finais que Jesus teve com seus discípulos antes do Calvário. E ele diz assim que não os deixaria órfãos, que os enviaria um outro Consolador, que haveria de fazê-los relembrar tudo quanto Jesus já havia dito e que traria coisas novas, informações novas. Quem registrou isso foi João, está registrado em João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Ora, que interessante isso que Jesus coloca para os discípulos naquela época, no sentido de que não os deixaria órfãos, né? Ou seja, sem aquela instrução, sem aquela oração, Jesus já estava preparando os discípulos para o que haveria de acontecer depois. Mas disse para eles, olha, eu enviarei um novo Consolador, que vai fazer com que vocês lembrem aquilo que eu já venho ensinando e vai dizer coisas novas, no sentido de que naquele momento ainda não eram compreensíveis e que no futuro, quando esse Consolador aparecesse, viesse, né, se anunciasse, houvesse o advento desse Consolador, nós poderíamos aprender coisas novas, ampliar o nosso entendimento. Então, esse capítulo nos explica que esse Consolador prometido é a doutrina espírita. E de fato, né, com a doutrina espírita, Jesus realiza a promessa do envio do Consolador prometido, né? Porque a gente consegue ter conhecimento das coisas que fazem com que a gente saiba de onde vem, para onde a gente vai, por que a gente está sobre a Terra, e faz um chamamento, né, uma convocação verdadeira para que a gente possa seguir a lei de Deus. E ele nos mostra uma consolação pela fé e pela esperança, nos explicando as causas das nossas aflições e também nos falando dessas consolações na vida futura, explicando para todos nós o mecanismo da justiça divina. Então, juntando todas essas informações, né, essa sobrecarga que a gente sente, tem sentido de forma mais intensa, né, e o convite de Jesus para que a gente vá até Ele, né, porque a lei dele pedindo para que a gente cumpra a lei e que o fardo que está sobre as nossas costas é um fardo leve. Junto com o fato dele nos orientar para que a gente possa nos amar e nos instruir, e mais o fato dele dizer que o Consolador prometido vai nos esclarecer acerca, repetindo, da onde a gente vem, para onde a gente vai, qual é o nosso papel aqui na Terra, não é? Nos trazendo consolações através da fé e da esperança, nos fazendo um convite intenso para que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus e nos dando clareza do mecanismo da justiça divina. Nós precisamos concluir qual é a forma, não é, que nós vamos encontrar esse repouso para as nossas almas.
Como é que a gente vai compreender os nossos desafios, ver que eles são suportáveis, que há um consolo, que há uma explicação para todos eles, se nós não nos amarmos, se nós não nos instruirmos acerca de conhecer esse Consolador prometido, acerca de conhecer essa doutrina espírita. Então, se Jesus pediu, como é o mandamento, como é a lei, para que nós continuemos a nos amar, mas falou, escuta, vamos nos instruir, é porque Ele quer que a gente aprenda, não é? Sobre essas informações. E se o Evangelho e as próprias palavras de Jesus nos esclarecem, nos apontam que essas informações, elas são acerca da doutrina espírita, para que a gente possa ter essas consolações, essas explicações, para que a gente possa fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa esperança, é uma atitude inteligente, sim, nós nos instruirmos, né? Então, Emmanuel fala, né, que a gente alça o voo da nossa evolução através de duas asas, a do amor e a da sabedoria. E a sabedoria começa quando nós nos dispomos a adquirir conhecimento. Então, o amor, não é? Ele ilumina e deixa a nossa alma mais formosa. E aí a gente consegue, através dessa luz e dessa formosura, expressar as nossas virtudes através das nossas ações no bem, através das nossas ações na caridade. E quando a gente se instrui, a gente faz com que essa sabedoria crie recursos, nos dê instrumentos para bem conduzir o nosso amor. Ela nos dá condições, né, para que a gente continue alçando esse voo e tenha um discernimento daquilo que é o certo ou não é a fazer. Ela nos dá um discernimento acerca da força que nós temos em relação à consciência que a gente vai tomando quando estuda e de processar essa transformação ou alcançar aquilo que é necessário aplicar para aquele momento que nós estamos vivendo. E como juntar os dois, não é? Como juntar o amor e como juntar a instrução. Bom, aí no livro Consciência e Mediunidade, é um livro que foi citado já numa das lives, acho que foi pela Silvinha, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É um livro que compila uma série de informações e também já foi estudado no A Caminho da Luz pela turma do aprimoramento. E lá a Joana de Ângeles conta uma história sobre Albert Schweitzer. Ai, que difícil de pronunciar. E ela diz assim, ele nasceu em 1875, era um filósofo, organista, teólogo também, né? E uma vez assistindo, né, a um chamamento de voluntários para atender a miséria negra na África, né, das selvas africanas, ele se sentiu tocado no sentido de ajudar. Então ele viu a propaganda, aquela convocação de voluntários para que ajudassem as dificuldades nas selvas africanas, e ele ficou compadecido daquele momento, daquela rogativa. E ele pensou assim, parou e pensou, como que eu posso ajudar? Então vejam, ele era um homem culto, filósofo, tinha muito conhecimento, domínio de muitas técnicas, mas ele parou para pensar qual era a melhor forma que ele tinha para ajudar aquela necessidade pontual. Então o que ele decidiu? Ele decidiu estudar medicina. E aí ele foi estudar medicina e se especializou em doenças tropicais. E depois desse momento, com a teoria e com a experiência, ele partiu para a África e foi lá, Congo, né? E foi oferecer tudo aquilo que ele podia para ajudar naquela necessidade nas selvas africanas, aquela carência, toda aquela miséria. Então, Joana diz assim, né? E por conta disso, em 1952, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E Joana diz que essa foi a união do conhecimento, do amor e do conhecimento.
né? O amor o inspirou a realizar alguma coisa, motivou, fez com que ele parasse e pensasse nos seus irmãos. E o conhecimento deu a ele melhores instrumentos para que ele conseguisse realmente ofertar o que era preciso ali para aquele povo africano. Então ele uniu ali as duas coisas, porque se ele talvez tivesse ido só inspirado pelo amor, é lógico que lá ele ia descobrir as necessidades reais, mas aquele conhecimento que ele tinha no momento que ele foi tocado pelo amor, não seria o suficiente para realmente atender aquela carência. Então ele parou, pensou, adquiriu novos conhecimentos específicos para o atendimento daquela necessidade. Então ela dá no livro esse exemplo de união de amor e de conhecimento, porque quando o amor se une ao conhecimento, as possibilidades se ampliam, né? Porque Joana fala que estudar e aprender é ampliar o significado da vida. E ele pôde fazer isso, não é? Quando ele ofertou de coração tudo que ele tinha de conhecimento para aquele povo carente. E em relação ao evangelho, né? Lógico, a gente vai citar Paulo de Tarso de novo, né? Porque quem não leu Paulo e Estevão ainda, a gente reitera o convite para que leiam, porque o livro é rico. Vocês estão percebendo que quase todos os companheiros, nesse momento, que é um momento de transformação na nossa vida, nós temos citado Paulo, porque dentro do cristianismo ele é uma figura muito expressiva nesse processo de transformação. E Paulo, depois que encontrou Jesus às portas de Damasco, teve a visão curada por Ananias, voltou para sua casa e começou a defrontar com as dificuldades que ele tinha, o que ele fez? Se recolheu no deserto durante 3 anos, estudando o Evangelho, estudando os pergaminhos. Quer dizer, antes de pegar aquela energia nova que ele tinha em virtude do conhecimento, do contato que ele fez com Jesus e aplicar de uma maneira desordenada, o que ele fez? Ele foi se capacitar para isso. Foi entender o que realmente Jesus queria que ele fizesse, que energias, que força ele poderia potencializar com conhecimento para depois seguir e transcorrer todo aquele percurso de transformação que ele transcorreu e que aqueles que não leram o livro podem conhecer através da leitura. Então, o que Paulo fez, não é? Assim como o exemplo citado pela Joana de Ângeles, foi potencializar, foi ampliar o significado da vida, né? Então, a gente vê como o amor e a sabedoria, o amor e o conhecimento nos dão o maior campo de expressão e de atuação. Mas lá no livro Consolador, na pergunta 204, Emmanuel faz assim: a alma humana pode se elevar para Deus somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, Emmanuel fala que é muito importante, né, que os dois caminhem juntos. Mas ele ressalta, é óbvio, que o progresso moral, que tudo que a gente faz a favor do bem, tudo que a gente pratica, é importante. Tem o seu peso, tem o seu significado. Isso não quer dizer que ele está dizendo que a gente precisa se isentar do estudo. Joana de Ângeles fala isso também no livro que nós citamos, que ela traz o exemplo que nós acabamos de falar, né? Ela diz assim que a gente tem que prestar atenção nisso, porque nós estamos vivendo, encontrando os desafios. Quando a gente tem um instrumento que é o do conhecimento, que vai conseguir nortear aquele esforço, aquela virtude nova que nós temos aprendido, todo o nosso empenho, a gente consegue ter um método, né, para aplicar esse amor. Então, Emmanuel também fala assim, que a sabedoria sem amor é um campo aberto para o materialismo, sem dúvida nenhuma. A gente tem vários exemplos disso, não é? Que a pessoa é inteligente, ou vários adventos, várias criações oriundas da inteligência humana que não foram aplicadas para o caminho do bem. Então é evidente que a sabedoria sem amor vai abrir porta para o materialismo, mas o amor sem sabedoria vai abrir uma porta para o fanatismo.
E olha que convite faz a doutrina espírita para todos nós. Um convite da fé raciocinada. Então a gente sabe no que crer, por que crer, como crer. Então a gente volta, né? A gente vai aprendendo quando a gente estuda, quando a gente alia ao amor o conhecimento, a gente sai do fanatismo, né? Daquela fé cega, e aí nós vamos ter uma fé nesse Criador que nos diz da onde nós nos originamos, para onde nós vamos, e nesse percurso nos dá condições de saber qual é o nosso papel onde nós fomos plantados, nos dá condições de ter uma fé que nos consola, nos esclarece e orienta, e nos fala e nos explica do mecanismo da justiça divina. Por isso a gente passa a entender o sofrimento ou os desafios na nossa vida como uma metodologia, não como uma fatalidade. Então isso é muito importante, né? Aí, em relação a gente progredir só com a moral, a Joana diz, de novo, o bem é sempre o bem, mas com o conhecimento nós vamos aprender a discernir melhor. E aí, esse conhecimento, ele pode vir através, ela fala assim, que quando a gente só não tem o conhecimento, né, só tem aquele esforço de praticar o bem, que tem muita valia, como Emmanuel fala, ela diz que é um estudo prático, né? A gente está vivendo e aprendendo aí na raça. Ela fala que a gente aprende através do livro da vida. E que isso nós vamos todos ter que fazer um dia. Principalmente quando a gente vai aliar o conhecimento com o nosso amor e vai fazer com que a prática se aproxime da teoria. Mas a gente não precisa sofrer para isso, não é? Porque se alguém vem e nos dá uma instrução de que trilhou um caminho e que ele foi tortuoso, por que a gente vai trilhar o mesmo caminho? Então eu estudei, eu leio as obras da codificação, eu leio todas as obras de André Luiz, riquíssimas em exemplos que nos dizem como alguns personagens, né, alguns espíritos vivenciaram aqui na Terra e que A ou B não foi muito feliz porque teve essa atitude. Então, estudando, lendo, com o conhecimento, eu consigo aprender sem necessariamente passar por aquele mesmo caminho. Pô, eu já sei que aquele caminho não é o melhor caminho, não é um bom caminho. Então, o conhecimento é esse instrumento que vai se unir àquela energia, aquela minha vontade de aprender, aquela minha vontade de fazer o bem, de acertar, enfim, o amor, e vai me conceder uma metodologia aí de aprendizado, tá? Aí na questão 780 do Livro dos Espíritos, ela fala assim, eu vou ler para vocês. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Então, o progresso moral, ele acompanha o intelectual? A resposta dos espíritos foi, decorre deste, ou seja, vem depois, mas nem sempre segue imediatamente. E aí ele explica como pode o progresso intelectual, né, motivar o moral. Aí então ele diz, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Pô, então eu vou estudar, vou ler, vou conhecer a lei e vou começar a discernir sobre aquilo que é o certo a fazer e aquilo que não é o correto a fazer. Aí ele fala, o homem, desde então, pode escolher. Então ele aprendeu e aí ele vai ter, como sempre, o direito de escolha. Mas aí ele vai saber escolher corretamente, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então olha como é importante a gente estudar, se instruir, para que a gente possa saber escolher. E à medida que a gente se instrui, a gente conhece a verdade. E à medida que conhece a verdade nos liberta da ignorância, ou seja, daquilo que eu não conhecia, nos liberta dos medos, nos liberta das angústias, porque agora eu começo a ter explicação para tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu vou conhecendo e aí vou me esclarecendo, né? E aí, falando em livro, né? Porque Joana fala do livro da vida, mas a gente tem um livro impresso e temos um texto do Emmanuel, que é no livro Pensamento e Vida, dedicado à instrução, que eu gostaria também de rapidamente ler para vocês.
Tem tanta coisa para ler hoje, meu Deus, deixa eu correr aqui porque eu sou boa a estourar o tempo, né? E aí ele fala assim, ó, primeiro, que tudo isso que nós falamos, dessa união, do amai-vos, de instruirmos, é uma coisa gradativa, não é aos saltos. E ela é valorosa quando ela é contínua, ou seja, a gente precisa sempre estar se dedicando a aprender e a bem conduzir esse sentimento que nós temos no coração. Às vezes a gente tem um bom sentimento, às vezes a gente se esforça, mas não consegue, né? Porque falta uma técnica, falta uma teoria, falta um conhecimento para a gente direcionar tudo isso para o caminho certo. Então, a importância de unir os dois. Mas isso não é aos saltos, é aos poucos. Então, a gente tem que estabelecer um ritmo para esse aprendizado. Ele precisa ser contínuo, para que a gente possa sempre recorrer quando for necessário. Ele está presente, né? Ele está reeducando os nossos hábitos, vigiando, nos ajudando a vigiar os nossos pensamentos. E aí ele fala do livro, e olha que legal isso. Ele diz que o livro, nesse processo de aprendizado, representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia, então ele fala que o livro é um dínamo de energia. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Ou seja, quando a gente está lendo um livro, a ideia do autor, daquele que preparou aquele conteúdo para que nós pudéssemos aprender, ela está ali impregnada. E a nossa mente se liga à mente daquele que redigiu, que está trazendo a instrução para nós. E aí ele diz, porquanto as imensas distâncias, mesmo no espaço e no tempo, a gente incorpora as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Olha que maravilha isso, né? É o que a gente está fazendo agora. A gente está lendo esse livro, esse trechinho, e está se ligando à ideia que Emmanuel quis nos transmitir quando ele escreveu isso, dizendo que o livro é uma potência de aprendizado em nossas vidas. Por isso que a gente precisa qualificar as nossas leituras, não é? Tudo aquilo que a gente tem acesso, que a gente recebe, que a gente vai transmitir, a gente precisa qualificar. Para quê? Para que a energia positiva de instrução, de amor, possa se envolver na nossa alma, possa chegar até a nossa alma. Imaginem, gente, quanto o Evangelho de Jesus, né, o livro do Evangelho, tem de energia edificante para as nossas vidas, tem de energia instrutora para as nossas vidas. Então, o hábito de ler o Evangelho de Jesus, no nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente tudo que os grandes espíritos, os espíritos ligados ao advento da doutrina, quiseram nos trazer. Energia, orientação, consolação, instrução. Olha que maravilha isso! E quando a gente se habitua a ler essas obras, né, a gente tem essa potência de aprendizado que a Cidinha acabou de escrever aí, e a gente tem essa energia envolvendo as nossas vidas. E aí, aquilo que a gente faz por opção de leitura, aquilo que a gente aceita, é aquilo que a gente chancela, né? A gente está dando autenticidade para aquilo que é o nosso hábito de leitura. E aí, quando a gente passa isso para frente, nós estamos chancelando ainda mais. Por isso que nós temos também que ser atenciosos àquilo que nós lemos, ao tipo de leitura que nós escolhemos, e aquilo que nos chega, nós vamos olhar aquilo e vamos passar para frente. Então, olha, quando a gente tem a oportunidade de entender que o livro tem essa potência, talvez a gente pare para pensar. Quais as leituras eu tenho feito? O que eu leio nas redes sociais, não é? O que eu vejo na TV e o que eu propago? Porque aquilo está me envolvendo em energia
E quando eu propago, eu estou chancelando aquela ideia, sendo responsável por aquilo que eu estou propagando. Ou seja, eu estou propagando a mesma energia. E se a gente aprendeu com Jesus que nós precisamos nos amar além de nos instruir, nós precisamos colocar esse amor, essa virtude naquilo que a gente lê e naquilo também que a gente passa para frente, né? Naquilo que a gente propaga. Então, é importante que a gente faça isso, né? E como fazer? Para a gente poder dar tempo de chegar nas vibrações, né? Senão não vai dar. Como fazer? Como trazer esse hábito de nos instruir, de estudar, né? Então, Joana de Ângeles, também no mesmo livro que eu já citei, Consciência e Mediunidade, ela tem um trechinho lá que ela fala assim, que na verdade foi extraído do livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 8. Ela diz assim, 1/4 de hora diariamente dedicado ao estudo. 15 minutos, gente. A gente pegar um livro, ler, ficar introspectivo, né? Pegar uma página para reflexão diuturnamente. Um conceito espírita como glossário para cada dia. Hoje eu vou focar na paciência. Tá certo que no meu caso eu vou ter que focar na paciência amanhã, depois, né? Mas mesmo que seja o mesmo conceito, a gente focar naquele conceito, né? Ela fala uma nótula retirada do contexto luminoso da codificação para estruturar segurança em cada 24 horas. Então, eu posso ler o livro da codificação, estudar e pensar naquilo, né? E aquilo ser o meu sustentáculo durante aquele dia. Pode estar no livro dos espíritos, pode estar no livro dos médiuns, se a gente for direcionar isso para o desenvolvimento e aplicação da nossa tarefa mediúnica, no evangelho tão necessário nesse momento que nós estamos passando por desafios. Uma noite por semana para o estudo espírita, no dia reservado ao culto evangélico no lar, como currículo educativo. É o momento ali que a gente tem de se instruir. Ela fala uma pausa para a prece e singelo texto para vigilância espiritual, sempre que possível. Guarda o livrinho debaixo na gaveta, não é? Para você ter aquele acesso rápido no momento que parece que a nossa vigilância perdeu o rumo e a gente vai ficar meio nervoso. Guarda na bolsa, né? Deixa do lado do criado mudo. Agora, todo mundo cozinhando em tempos de pandemia, põe lá na cozinha também, em cima da geladeira, deixa o livro de fácil acesso, né? E ela fala assim, sim, todos podem realizar curso inadiável para a promoção espiritual na escola terrestre. E com isso ela valida que qualquer conhecimento é importante e o conhecimento espírita é imprescindível. Nós tivemos a oportunidade de ler uma psicografia que dizia assim, que muitas pessoas hoje que estão ligadas ao bem, se referindo inclusive a outras religiões, se me permitem falar assim, são pessoas que têm a moral elevada, são pessoas que praticam o bem, estão assim com medo, porque elas não conseguem entender esses momentos. Falta uma peça no quebra-cabeça de confiança em Deus. E nós, espíritas, graças a Deus, temos essa peça, que é o conhecimento da doutrina espírita, que tem feito um convite intenso para que, nesses momentos, a gente possa estudar o Evangelho, estabelecer uma comunhão mais intensa com a divindade, levar o Evangelho aos corações daqueles que são os nossos amigos, né? Uma palavrinha, a Clemara hoje transformou o meu dia com a delicadeza, com a gentileza dela, não é? E aí encontrarmos dentro de nós as respostas daquilo que a vida está nos pedindo para que a gente possa ofertar e caminhar melhor. Eu acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês. E... tá bom. A minha irmã falou que dá para pôr música, mas hoje nós não vamos colocar, nós vamos chamar o nosso amigo, o Marco Mattarelli, para que a gente possa falar um pouquinho com ele também, que tem uns minutinhos ainda, né? Deixa eu colocar aqui. Marco Mattarelli. Aguardando o Marco Mattarelli.
Transmissão ao vivo já? Já tá chegando. Oi, Mar. Abaixa um pouquinho o Oi, seu tudo monitor. bem? Só um Eu vou fazer pouquinho. isso Aí. agora. Isso. Tá Aê, bonito, hein? aê, aê. Fiz a barba. Ah, tudo bem com você, querido? A gente Tudo quase bem, não se graças a falou Deus. ontem, hoje. O Marco é trabalhador do Caminho da Luz, é um dos dirigentes da equipe de ensino. O Marco é marido da Adriana Mattarelli, uma amiga do coração, e a atuação dele dentro da infância e juventude tem sido bem relevante. Amigaço aí do coração, né, Marco? Obrigado, Lu, pelo convite. Boa noite a Ah, todos. então, Com certeza, né? Somos amigos, aí, irmãos, né? Com certeza. Omar, tem uns Hum, minutinhos, então aí você vai precisar me tá, ajudar a controlar o tempo e controles tá. você é melhor que eu. A Eu queria. Adri tá aqui. Tá rindo, né? Provavelmente. Não, A é Adri que tá aí, ela controla. ela tá controlando. Ah, tá ótimo, então. Obrigada, Adri. É, Queria só fazer uma pergunta para vocês, que talvez possa ser uma pergunta, uma questão que todos os companheiros possam refletir, né? Quando Emmanuel Certo, fala dessa potencialidade do livro, né? Dessa, é verdade. é, Do desse dínamo, né? momento do dínamo, né? Dessa energia e dessa ligação que a gente tem com o autor do livro, né? Tem um, eu sei que tem um texto do Miramês, mas eu não consegui encontrar. Ele fala que a palavra escrita, né? Quando a gente lê, traz para a gente. Miramês também valida isso, traz para a gente a energia, o sentimento do autor. No caso, o autor espiritual nós estamos falando, né? Tem E aí eu sim. queria saber de você, tem algum livro que você, quando leu ou quando lê atualmente, sente isso? Ele foi um livro, assim, marcante para você? Então, tá pensando nisso, pensando agora também, é, nós ficamos praticamente quase 3 anos estudando o Caminho, Verdade e Vida, né? Então, um livro com É cento e mesmo? oitenta tópicos, né? É Fantástico. Acho mesmo. que muitos trabalhadores se apaixonaram, porque foram tantos momentos, né, de reflexão juntos, foi assim, e porque cada dia de trabalho era um tema trabalhado do começo ao fim. Então você começava e concluía. Eu achei muito rico e até diferente, né, de um estudo, né, contínuo de um tema. E eu achei que ele aborda, né, praticamente tudo, né? Você tem tudo nesse livro. São muitos assuntos que Emmanuel traz para a gente. Eu acho que é um livro de cabeceira assim fantástico. Eu acho que eu indicaria, até porque ele está até próximo. Aqui, eu fui tirando vários livros aqui, até quando você falou lá, reserva, pois, diariamente um quarto de hora para o estudo, aí eu lembrei do livro que você me deu, que é Lâmpada Espírita, né? Onde Nossa, está esse livro é essa maravilhoso. maravilhoso É, também da Joana de Ângeles. de Ângeles. É, e eu acho assim, Lu, que O Caminho, Verdade e Vida é um livro assim, para mim, fantástico, eu indico, que tem de ensinamento ali, então a gente consegue ali, nossa, nós ficamos 3 anos, né, praticamente estudando É. esse livro, Você, você riquíssimo, né? citando esse li, você citando esse livro me fez lembrar que no prefácio dele está escrito que o livro de Emmanuel, Discografia do Chico. Do Chico, É, e isso. está escrito no prefácio desse livro que eles selecionaram as pérolas do Evangelho. Do As Evangelho, pérolas do exatamente. Evangelho, né? É nesse Olha sentido aqui. da joia rara, que são as lições que constam nesse livro. E que elas Isso. podem realmente nos trazer essa energia do Evangelho de Jesus na época e nos convidar a mais reflexões, né? Joia, E muito sabe o que eu bom. lembrei? Legal, né? Sabe o que eu lembrei bem rapidinho? Que nem, por exemplo, muitas pessoas hoje estão sentindo falta da casa, né? Da casa espírita, Certo. né? Então, aí você fala, leitura, né? Qualificar, como você falou, é interessante a gente escolher certinho, justamente para a gente poder conseguir, né, sentir as emoções do autor, a concepção, a ideia, né, aquele amor que o autor muitas vezes, né, na maioria das vezes, dos livros do Chico, do Divaldo, né, nos presenteiam. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei
das obras que o Luizinho nos presenteou, né? Que são os 3 romances maravilhosos. É verdade. Eu acho que Fotografias da Dona Marlene. Da Dona Marlene, a gente poderia, nesse momento também de isolamento, buscar, porque tenho certeza que essas 3 obras nos trazem assim muito ensinamento, muito amor, muito carinho, e principalmente para gente, para nós que estamos ligados à casa, né? Acho que também é uma dica interessante. Vou te falar, a minha mãe já leu 2, né? A minha mãe nesses meses de que legal. Ela já leu 2 e agora ela está na terceira. Ela lê todo um trechinho quando ela sobe para dormir. E ela falou que está conseguindo gravar a história, entender os ensinamentos. Muito boa dica, muito boa dica. As obras da Dona Marlene. Ótimo. Eu lembrei, falei, poxa vida, porque é o dínamo, não queremos nos conectar ao autor, a Luizinha e a Dona Marlene aí, né? Então, olha, assim, acabou, à disposição. Perfeito, perfeito, legal, foi ótima a sua dica, muito bom mesmo, é verdade. Legal, Mar. Legal. Então, por enquanto é isso. Talvez a gente faça outras lives mais dinâmicas, assim, né? Mas o importante é dividir sempre com um companheiro para que todos possam ter essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz que você está conosco, viu? Obrigado, Lu, obrigado aos amigos, obrigado ao convite, fiquei também muito feliz. Então, sempre à disposição. Estamos sempre juntos, né? Então, tantas coisas assim em paralelo com o centro e é muito prazeroso, né? Então, obrigado mesmo. Vamos, então, avisar as pessoas para lembrarem da água, para fluidificar. E aí você, quando se sentir à vontade, pode iniciar as vibrações. Nós temos uns minutos ainda. Quantos minutos aí nós temos? 7, né? 22, temos 7 minutos. Será que todos já conseguiram buscar, né? 7. Eu não falei. Então vamos lá? Posso começar? Pode, querido. Pode. Né? Então tá bom. Vou ler aqui bonitinho. Então, meus amigos, convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, calmo, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes em nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, que estes sejam envoltos em nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Neste momento, fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminado a nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Que esses fluidos curadores nos ajudem a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos atormentam. Que atuem também em nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso agora é irrigado de novos fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos ainda esses fluidos benfazejos adentrando todo o nosso organismo, nos proporcionando assim saúde, energia e ainda mais bem-estar. Neste momento, nossas garrafas com água receberão fluidos necessários ao nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando, pelo nosso caminho da luz, e que seu farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz,
que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que todos atravessamos. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e recebam o que mais necessitam. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Mar. Obrigado, gente. A minha irmã anotou aqui se houve alguma pergunta e depois a gente encaixa aí nas lives para responder. Tá. E convidar vocês para amanhã, antes do Pai Nosso, que eu vou pedir para o Marcos fazer para a gente, convidar vocês amanhã para assistirem a live às 10 horas, porque ela tá com uma surpresa bem legal, não posso contar, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E, então, só assistindo para ver, né, Mar? O Mar sabe. É verdade. Então, tá bom. Aproveitem, né? E participem. Aproveitem e participem. E aí eu vou pedir para você encerrar com o Pai Nosso, para depois a gente poder encerrar. Obrigada, Mar. Um beijo. Beijo, Dri. Beijo, pessoal. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Presença. Tchau. Ok. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Graças. Graças a Deus. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada aí pela presença de todos. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.